Estamos aí meditando no Salmo 84. Salmo 84. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra. Diz assim a palavra do Senhor: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Alô? 1, 2, 1, 2. Glória a Deus, irmãos. Vamos lá. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol, escudo, o Senhor dá graça e glória. Está mexendo aí? Não, né? Da graça e glória. O Senhor, graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? Glória a Deus. Se parar, a gente pega outro microfone, tá bom, irmãos? A gente faz o teste, está funcionando, está tudo funcionando, daqui a pouco dá problema. Entendi. Então deixa eu trocar o microfone aqui mais uma vez, tá bom, irmãos? Mais uma vez. Glória a Deus. Minha voz ficou até mais bonita. Minha voz ficou até melhor. Glória a Deus. Irmãos, pois bem, o texto que nós lemos é um salmo, e esse é considerado um salmo de peregrinação, que era um poema ou um cântico que os peregrinos entoavam quando estavam indo para Jerusalém. Eu não sei se você sabe, o povo judeu, pelo menos 3 vezes ao ano, eles tinham que ir a Jerusalém para prestar culto a Deus. E quando eles chegavam em Jerusalém, eles entravam, ou melhor, eles iam até o templo de Jerusalém, e lá no templo de Jerusalém, eles faziam os seus sacrifícios de adoração e cultuavam ao Senhor
através dos sacerdotes, dos levitas, aqueles que cuidavam do templo. Amém? Amém? Pois bem, esse salmo foi um salmo de peregrinação, onde as pessoas entoavam, cantavam, enquanto estavam indo para Jerusalém. Mas uma coisa interessante nesse salmo, que me chama a atenção, é que o salmista, quando ele escreve esse salmo, parece que ele está muito longe de Jerusalém. Nós não sabemos, aqui fala que é salmo ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Tem alguns estudiosos que chegam a dizer que esse salmo, ele foi escrito por Davi. Quando Davi, o seu filho Absalão se rebelou contra ele, e ele então foge de Jerusalém e fica afastado de Jerusalém por algum tempo, segundo alguns estudiosos, ele escreveu esse salmo desejando estar junto ao templo, desejando, anelando estar na presença do Senhor. Nós não sabemos se foi Davi ou se foi os filhos de Corá, mas uma coisa é certa, a pessoa que escreveu esse texto, ele estava anelando, ele estava querendo algo ardentemente em seu coração. E talvez você me pergunte assim, o que ele tanto queria? O que esse salmista queria? Esse salmista queria estar feliz. E eu queria perguntar para você, todas as pessoas, em qualquer parte do mundo, em qualquer sociedade, o que mais ela almeja é a felicidade. Quem aqui quer ser feliz? Amém? Todos nós almejamos a felicidade. Todas as pessoas almejam ser felizes. E quando eu estava estudando esse texto para pregar, eu lembrei de um filme, não sei se você viu, e que foi assim muito legal, eu gostei muito desse filme, que é aquele filme Em Busca da Felicidade. Quem viu esse filme aí? É muito legal, né? Quem chorou no filme? Só eu? Né? Quando eu vi esse filme, eu chorei, né? A história desse filme, Em Busca da Felicidade, é a história de um homem que financeiramente ele tem um problema financeiro muito sério, muito sério. E o que acontece? Ele tem um filhinho de 5 anos de idade, e por conta do problema financeiro, a sua esposa mete o pé, o abandona, e deixa ele sozinho com um filho de 5 anos. Para piorar a situação, ele ainda despejado. Ele morava de aluguel, estava há muito tempo sem pagar o aluguel, e o dono lá da casa, né, manda ele embora. E ele tenta vender uns aparelhos que não consegue, e aí o que ele faz? Ele tinha pouco dinheiro, algumas vezes ele conseguiu dormir em alguns hotéis muito baratos com o menino, só que ele era muito carinhoso com o menino, ele era muito dedicado ao filho. E ele entra em uma empresa como um aprendiz para trabalhar de graça, para que no final desse tempo, né, eu acho que era mais de meses, eu não lembro agora exatamente, ele pudesse ser contratado por essa empresa. E ele passa por muita dificuldade, dorme na rua, dorme em albergues, junto com o filho, mas muito carinhoso com o filho, e ele começa a trabalhar, não tinha nem dinheiro para comer,
e ele começa a trabalhar. A máxima do filme é a seguinte: ele consegue vencer, e ele é contratado por aquela empresa, e ele consegue dar uma vida melhor para o seu filho. E o nome do filme é esse, Em Busca da Felicidade. Ele luta com todas as suas forças para conseguir trazer felicidade para o seu filho, para ele e assim por diante. Essa é uma história, segundo os autores do filme, uma história real, né, de um homem americano. Pois bem, nesse filme, o que eu percebo é que a busca da felicidade era ele ter sucesso e poder dar uma vida boa para o seu filho, ter uma vida financeira saudável que pudesse beneficiar a vida do seu filho. Isso é justo? Claro que sim, amém? Não é legal? Todo mundo quer ter um trabalho, poder dar o sustento, poder cuidar da família. Todo mundo quer isso, amém? Isso proporciona uma alegria, uma felicidade. E nós percebemos, irmãos, que à nossa volta tem muitas pessoas em busca da felicidade. Só que a felicidade, como que eu posso dizer isso para você? A felicidade, ela não está somente em você ter sucesso em sua vida neste mundo. Isso pode trazer um momento de felicidade para a sua vida. A verdadeira felicidade, ela não está atrelada aos bens materiais. A verdadeira felicidade, ela não está atrelada, presta atenção, ao seu casamento bem-sucedido. A verdadeira felicidade, ela não está atrelada a você comprar uma casa que você tanto sonha, ou a você fazer uma viagem dos teus sonhos. Isso traz felicidade sim, eu não estou dizendo que não traz, tá? Mas a verdadeira felicidade, ela não está atrelada. A verdadeira felicidade não está atrelada a essas questões circunstanciais. Talvez você me pergunte então, o que é a verdadeira felicidade? Irmãos, esse texto nos mostra a verdadeira felicidade. O salmista, quando está escrevendo esse texto, ele está afastado do templo. Ele está afastado de Jerusalém. E eu queria te mostrar algumas coisas aqui nesse texto e depois trazer algumas coisas, algo prático para a minha vida e para a sua vida, sobre a questão da busca da felicidade, ou em busca da felicidade. Todos nós estamos em busca da felicidade. E eu quero dizer para você que essa busca, ela é muito, como que eu posso dizer? Ela depende muito do teu estado, amém? Algumas pessoas dizem estado de espírito, porque tem pessoas que são milionárias e são pessoas tristes, são pessoas que têm um casamento bom, mas são pessoas tristes, são pessoas que têm o que necessitam, elas têm, ou seja, tudo que elas precisam, tudo que elas almejam, elas têm, mas são pessoas tristes, porque a verdadeira felicidade, ela não está atrelada diretamente ao que nós temos, mas a verdadeira felicidade, ela está atrelada a algo que vem da alma, que vem do espírito. A verdadeira felicidade, ela está intrinsecamente ligada à nossa alma. Porque se a nossa alma estiver bem, não importa se você está no deserto, na terra árida, ou se você está no manancial.
Não importa se você está morando numa comunidade, antigamente falava-se favela, ou se você está morando na Zona Sul. A verdadeira felicidade, ela está ligada diretamente à nossa alma. E é isso que esse texto está nos mostrando. Como que a nossa alma, o nosso espírito, ele pode estar realmente feliz, não se importando com as circunstâncias que estão à nossa volta, quando nós estamos anelando por Deus em nossa vida. Porque a cura para a nossa alma é Deus, através de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu estou com um problema emocional, eu estou com um problema assim, eu estou indo no psicólogo. Amém, irmãos, vá. Mas eu quero dizer para você do fundo do coração, que existe algo que pode preencher o vazio da nossa alma, e esse algo se chama Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que vive e vive eternamente. Isso não quer dizer que não vamos passar por situações difíceis, mas isso não quer dizer que não vamos passar por momentos de tristeza, não é isso, mas nós temos aonde nos agarrarmos, nós temos aonde nos segurarmos, nós temos um alvo a seguirmos. E esse texto nos mostra esse estado de espírito que trazia alegria ao salmista. O salmista começa dizendo o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelo átrio do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa e louvam-te perpetuamente. O salmista começa dizendo o seguinte: olha só, quão amáveis são os seus tabernáculos. Ou seja, ele está falando o seguinte: ele está longe, e ele queria estar nos tabernáculos do Senhor. Tabernáculo aqui é uma referência ao templo, de uma forma poética. Ele falou assim: eu queria estar aí, quão amáveis são os seus tabernáculos. A minha alma aspira, suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Ele fala assim: o desejo da minha vida era estar lá, na presença de Deus. A minha carne exulta. Por quê, irmão? Sabe por que isso? Porque no Antigo Testamento, a única forma das pessoas se relacionarem com Deus era através do sacerdote, era através do templo, que era a habitação do Senhor. E o interessante é que o autor do texto, o salmista, ele diz assim, ele fala sobre a andorinha, ele fala sobre os pardais, e aí o interessante é que ele fala assim, ó: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. O interessante é que ele fala perto do altar, porque o altar é lugar de conserto. No altar é lugar de pecado perdoado, na época do Antigo Testamento, porque era no altar que se faziam os sacrifícios. Era no altar aonde os pecados eram levados diante de Deus. E ele diz bem-aventurado, que se diz feliz.
é os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente, ou seja, é aqueles que vivem nos seus átrios, estão aí no seu altar e vivem aí perpetuamente, porque aí é a verdadeira felicidade. Nesse lugar é a verdadeira felicidade, na tua presença é a verdadeira felicidade, no lugar de conserto é na tua presença, no lugar de restauração é na tua presença, o lugar de transformação é na tua presença, porque na tua presença é que temos felicidade. Mas ele diz ainda mais, no versículo 5, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O salmista diz que bem-aventurado é aquele que tem comunhão com Deus, e que está na presença de Deus, que está desfrutando da presença do Senhor. Mas ele diz também que bem-aventurado é aquele cuja força está no Senhor. Ou seja, feliz é aquele que está em comunhão plena com Deus, mas feliz é aquele também que tem a sua força em Deus. A sua força não está no seu braço, mas a sua força está no Senhor. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte, que aquele que está com o coração no Senhor, aquele que é feliz e a força está no Senhor, o seu coração está planado. Ou seja, os problemas, as circunstâncias da vida não podem afetar a sua linha, as suas emoções. O coração está aplanado, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O meu coração está aplanado. Ele fala, aquele que confia no Senhor, ou seja, aquele cuja força está no Senhor, e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aquele que anela estar na presença do Senhor, e que goza da presença do Senhor, esse também tem um coração aplanado. Não é qualquer coisa que vai o derrubar, porque a força dele está em Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas existem algumas pesquisas, nós temos visto que isso tem mudado, né? Hoje, a questão de suicídio hoje tem afetado todas as camadas da sociedade, né? Dos mais pobres até os mais ricos. Mas, por muito tempo, e eu não sei como é que está agora, mas por muito tempo, os que mais cometiam suicídio ainda eram os que tinham maior poder aquisitivo. Um dos países que cometem mais suicídios se chama Japão, porque tem uma questão de honra. O suicídio é uma questão de honra. E quando a pessoa quebra financeiramente ou acontece algo que o desonra na sua vida, o que ele faz é se matar, porque ele perdeu a felicidade. O que eu quero dizer com isso? Que quando a nossa força está em Deus, o nosso coração está aplanado. Ou seja, não é qualquer coisa que vai nos tirar da presença do Senhor. Não é qualquer circunstância, qualquer situação difícil que vai nos tirar da presença de Deus. Porque a minha força está em Deus, o meu coração está na direção do Senhor. E aí o texto ainda continua. Quando passa pelo vale árido, olha só que coisa interessante. Versículo 6.
quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. Aquele cuja força está em Deus, que tem o coração aplanado, ele pode passar pelo vale árido, sim. Vale das lágrimas. Esse texto aqui também tem um significado assim. Vale árido, ou seja, onde não tem vida. Isso me remete lá ao Salmo 23. O Salmo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Nós somos felizes porque a força é do Senhor em nossa vida, a força não é nossa. Eu não sei se você conseguiu entender esse contexto. Quando nós entendemos que a força é no Senhor, nós descansamos. E nós desfrutamos do Senhor. Muitas pessoas estão querendo resolver as coisas no seu braço, na sua força, na sua capacidade. Consegue resolver algumas coisas, mas não consegue resolver outras. E aí ficam frustrados. Mas quando nós entendemos que a nossa força está no Senhor, nós descansamos em Deus. No momento da luta, no momento da provação, no momento da dificuldade, os nossos corações estão aplanados, o nosso coração está na direção de Deus. E aí nós descansamos. Semana passada, eu passei um momento muito difícil. Natan está morando no Rio de Janeiro, vocês sabem disso. E Natan foi comprar, vou até expor ele aqui, ele vai ficar chateado comigo. Mas eu acho que faz parte aqui, eu acho que vai ser bom para ilustrar. Na semana passada, o Natan, ele tentou comprar um videogame pela internet, pela OLX, e aí fez o contato com a pessoa, lá do outro lado, e deixou mais ou menos assim: poxa, talvez eu vou ficar com o videogame. E aí ele ligou para mim perguntando: pô, pai, o que você acha? Eu falei: cara, não compra não. Cara, você nem sabe quem é essa pessoa. E ainda é usado, rapaz. Vamos juntar aqui, eu te ajudo, a gente compra um videogame novo, né? Comprar um videogame novo. O que aconteceu? Quando o Natan ligou novamente para o cara começou a ameaçar o Natan. Deu contato dentro do celular e começou a ameaçar o Natan. Falou que ia pegar ele, que ia matar ele. Depois começou a ameaçar que ia matar a Luísa. Que ia matar a Luísa, que ia lá na casa dele, que já tinha o endereço dele. Aí mandou uma foto com uma arma na mão e falando que ia pegá-lo, olha só. Só que sabe o que Natan faz? Natan fica quieto. Não fala nada comigo, não fala nada com a mãe dele, não fala nada com ninguém. Ficou quieto. E aí falando: que isso, cara, não faz nada disso não, cara, por favor, não sei o quê. Aí estava trabalhando, aí o cara mandou uma mensagem para ele assim: ó, você me manda o dinheiro para mim agora, porque eu estou indo lá na tua casa agora. Ele estava em Botafogo, para ir para Campo Grande, disse que ficou apavorado, com medo. Acabou que ele mandou o dinheiro para o cara, tu acredita nisso? No outro dia eu fiquei sabendo desse negócio. Imaginem meu coração, irmãos. Meu filho tem 18 anos, vai fazer 19 agora, mas é meu filho. Imagina, irmã. A minha vontade era sair daqui agora, naquele momento, pegar o carro e ir lá para o Rio de Janeiro. Eu procurei até o Joadir, eu falei: Joadir, me ajuda, cara, vamos achar esse cara. Vamos ver se a gente consegue o CPF desse cara, porque esse cara fez isso. Mas o meu medo era o cara fazer alguma maldade com o meu filho. O meu medo era acontecer algo de ruim com ele, porque nós que somos pais, a gente prefere que as coisas ruins aconteçam com a gente do que com os nossos filhos, não é verdade? Se a gente puder
morrer por causa dos nossos filhos, nós vamos morrer. E aquilo tirou minha paciência, eu fiquei muito mal, eu fiquei preocupado, a Nelly preocupada. E aí daqui a pouco, Luísa liga e manda as fotos e aquilo tudo, e a gente nervoso. Eu falei, eu vou para o Rio de Janeiro. E fiquei muito nervoso. Liguei para ele, pro Natan, aí briguei com o Natan. Aí Natan ficou triste comigo lá. Eu falei, rapaz, cara, você não... Pois bem, no final, o que aconteceu? No final, ou eu descansava no Senhor, ou eu tinha que jogar fora tudo que eu prego. Você compreende? Ou eu tinha que jogar fora a palavra de Deus que tem alimentado a minha vida dia após dia. E depois daquele momento em que eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, o meu filho é teu. Desde que ele nasceu, eu consagrei ele ao Senhor. E eu sei que ele está guardado pelo Senhor. E eu vou descansar em Ti, ó Deus. Está nas Tuas mãos. Está nas Tuas mãos. E orei por ele, coloquei nas mãos do Senhor e descansei. Fiquei preocupado? Sim, mas eu descansei. Falei, Senhor, é teu. Por que eu estou falando isso? Talvez para você isso não seja nada tão importante, mas para mim é algo muito sério, sabe? É algo que mexe demais com o meu coração, são os meus filhos, né? Minha esposa, meus filhos, é minha família. E aquele momento ali foi muito... E quando eu coloquei no Senhor, eu orei, eu falei, Senhor, está nas Tuas mãos. O alívio veio ao meu coração. O manancial tomou conta desse momento árido, desse deserto que eu estava passando naqueles dias. Eu e Nelly oramos, consagramos ao Senhor e Deus acalmou o nosso coração. A minha vontade era trazer ele de volta. Vem embora para cá, morar aqui, rapaz. Vem morar aqui, fica aqui, a gente dá um jeito, mora na minha casa. Mas ele falou, não pai, eu vou trabalhar, quero ficar aqui, tudo mais. Mas Deus acalmou o meu coração. O que eu quero dizer com isso? O que o autor aqui do Salmo está ensinando é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, que quando a nossa força está em Deus, o nosso coração ele vai estar aplanado. Não são as circunstâncias da vida que vão dizer quem nós somos, mas sim a fé a fé naquele que nos dá força, amém? Por isso que ele diz, olha só, quando passa pelo vale árido, ele faz dele um manancial. Quando passa por uma situação difícil, ali vai brotar vida. Quando passa por uma situação terrível, ali vai ter vida, porque a força não está no braço dele, a força está em Deus. A força está em Deus. E ele diz aqui no versículo 7, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O autor diz assim, ó, esses que estão com o coração aplanados, esses que a força estão em Deus, eles vão caminhando de força em força ao encontro de Deus em Sião. Não é porque estão passando pelo deserto, não é porque estão passando por situações difíceis, que eles vão deixar de ir a Sião para adorar e buscar a face do Senhor. Porque a força deles estão em Deus. E aí o salmista faz uma oração, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Interessante que o salmista está dizendo aqui é o seguinte, Senhor, ora, o salmista aqui está orando pelo rei, por aquele que era responsável pelo templo. Quando ele fala aqui, contempla o rosto do teu ungido, é o seguinte, Senhor, não vire as costas para o teu ungido. Senhor, coloca ele na linha para que o templo seja a tua habitação. E o salmista continua, no versículo 10, pois um dia nos teus átrios
vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? Então, só para fechar aqui a nossa palavra, em busca da felicidade. Feliz é aquele, baseado nesse texto, o que você tem que levar para a sua casa hoje, a partir desse texto? Que a verdadeira felicidade tem aquele que tem comunhão com Deus. Mas a pergunta que vem ao meu coração é: como ter comunhão com Deus hoje? Naquela época eles iam para Jerusalém, eles iam ao templo. Como que eu tenho comunhão com Deus hoje? A única forma de você ter comunhão com Deus hoje é crendo em Jesus Cristo e entregando a sua vida para Jesus. Pastor, eu quero ter comunhão com Deus. Primeira coisa, você tem que crer em Jesus Cristo. Pastor, eu quero ter comunhão. Alô? 1, 2. Eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Como que eu posso ter comunhão com o Senhor? Você tem que crer em Jesus Cristo. Esse texto aqui me mostra que o que mais o salmista anelava era ter comunhão com Deus. E a única forma dele ter comunhão com Deus era ele indo para Jerusalém, ele indo até o templo, ele levando os sacrifícios até o altar, para que houvesse conserto e ele pudesse ter comunhão com Deus. E hoje, abençoado, sabe como que você vai ao encontro de Deus? É através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele já foi na cruz do Calvário, já pagou o alto preço por mim e por você. O que mais o salmista anelava era estar na presença de Deus. E o que nós mais precisamos anelar é estarmos na presença de Deus. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa crer em Jesus e entregar sua vida para Jesus. E você precisa ter comunhão com Deus. Pastor, como que eu tenho? Na tua casa, orando, buscando a face do Senhor. É ajoelhando mesmo, ou em pé, ou sentado, eu não sei, mas falando com Deus. Você quer ter a verdadeira felicidade? Então tenha comunhão com Deus. A vida, as circunstâncias, os bens materiais não pode te dar a verdadeira felicidade que Deus pode dar. Então tenha comunhão com Deus, entregando a sua vida, crendo em Jesus, entregando a sua vida para Jesus e tendo uma vida de oração. Mas sabe como você também tem comunhão com Deus? Quando você anela estar na igreja do Senhor. Aí você vai falar assim: igreja não é isso aqui não, tá, irmãos? Isso aqui é o local onde a igreja se reúne. Mas ter comunhão com Deus é quando eu tenho comunhão com meu irmão, é quando eu estou no meio da igreja, é quando eu estou no meio do povo de Deus. Esse negócio de desigrejado aí, isso é uma mentira do inferno. Esse negócio de dizer que serve a Deus em casa pela internet, isso é mentira do inferno. Eu preciso da igreja, eu preciso estar com a igreja, eu preciso estar no meio da igreja, e a igreja é o povo de Deus. O que esses homens aqui estavam dizendo é o seguinte: eu quero ir ter comunhão contigo, Senhor, eu anelo estar contigo, a minha carne está querendo o Senhor, eu quero estar aí, eu não posso. E hoje nós temos a oportunidade de orarmos na nossa casa, nós temos a oportunidade de estarmos no meio da igreja junto com os irmãos em Cristo, e muitas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de termos comunhão com o Senhor. Nós precisamos disso. Pastor, olha o que o texto diz. O texto diz
Bem-aventurado diz: feliz é aquele que habita em tua casa e que te louva perpetuamente, em busca da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está na comunhão com Deus, e nós temos comunhão com Deus crendo em Jesus, entregando a nossa vida com Jesus, tendo comunhão a sós com Deus nas nossas orações, e comunhão com Deus através da igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Como que eu posso ter comunhão com Deus? Através de Jesus Cristo. Como que eu posso ter a verdadeira felicidade? Quando eu tenho comunhão com Deus. E quando feliz, olha o que é outra coisa aqui, essas duas partes aqui são a parte central desse texto, né? Bem-aventurado é os que habitam na casa e louvam-te perpetuamente, e bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Está falando que feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que passa por situações difíceis, por momentos de dificuldades, por desertos, por terra árida, mas o seu coração está aplanado, porque a sua força está em Deus. Pastor, como que a minha força pode estar em Deus, pastor? A sua força está em Deus quando você tem Jesus Cristo no seu coração. Porque Jesus Cristo, ele disse assim, olha o que Jesus disse: eis que estou indo ao Pai, mas deixarei convosco um igual a mim, o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. A nossa força está na presença de Deus que habita em nós. A nossa força está no Espírito Santo do Senhor, que vivifica a palavra de Deus em nossa vida. A nossa força está na presença de Deus que é real na vida daqueles que creem. Bem-aventurado é os que querem ter comunhão com Deus, e bem-aventurado é aquele que tem confiança e tem o Espírito Santo em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a você se colocar em pé. Nós estamos orando nesse momento. Não sei se você está aniversariando. Tem alguém aniversariando essa semana? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Talvez você... Tem alguém aniversariando? Não? Amém. Talvez você fale assim: pastor, mas eu sou muito fraco. Eu quero dizer para você, eu também sou. Pastor, eu quero muitas vezes fazer, mas eu não consigo. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, que ele diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal sempre está na frente. Paulo chega a dizer o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele fala: graças a Deus por Cristo Jesus. E no versículo 1 do capítulo 8 ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, abençoado é abençoada de Deus. Tenha comunhão com o Senhor através da fé em Cristo Jesus. Tenha comunhão. Que o teu coração esteja confiante, que a tua força seja a força do Senhor em sua vida. Espere nele, confia nele, e o mais ele vai fazer. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Senhor, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E muitas vezes as circunstâncias à nossa volta quer ditar, Senhor, a nossa alegria. Quer ditar, Senhor, quem nós somos. Mas Deus, nós sabemos que a nossa alegria vem do Senhor.
e que a nossa força está em Ti. E não são as lutas, as circunstâncias, as provações que vão nos impedir, Senhor, de sermos felizes, porque a nossa felicidade é a Tua presença em nós. A nossa felicidade não é um estado emocional, a nossa felicidade é algo eterno e real. Senhor, eu sei que podemos estar chorando, mas nós somos felizes, porque a nossa felicidade vem da Tua presença que é real em nossa vida. Ó Deus, eu quero colocar nas Tuas mãos esse irmão e essa irmã, Senhor, que talvez entrou aqui nessa noite triste, por conta de algum problema, por conta de alguma situação difícil. Senhor, se revela a esse irmão, a essa irmã, e mostra a ela que a maior alegria é a Tua presença, Senhor, que a maior felicidade, a maior bem-aventurança é saber que o Senhor já nos deu vida e vida eterna em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, toca nesse irmão, toca nessa irmã, e que eles possam sair daqui fortalecidos, que eles possam sair daqui cheios da Tua palavra e capacitados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, nos dê um final de noite abençoado na Tua presença, uma semana, Senhor, com lutas nós sabemos que teremos, mas uma semana de vitória, uma semana com coração aplanado, com coração que não olha o deserto ou a terra árida, mas com coração que percebe o manancial da Tua presença. Ó Deus, abençoa, Senhor, abençoa, 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 Senhor, essa família, abençoa esse lar, abençoe, Senhor, a minha casa, abençoe a nossa igreja, Senhor, os grandes desafios, ó Pai, que temos aí pela frente, Senhor, esse mês agora pela frente, Senhor, o pastor que vai estar aqui, ó Deus, toma a frente de tudo, Senhor, e que tudo seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre.